Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve. E você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Shalom, shalom. Eu tenho mais aqui. Quer dizer. Ué, mas deixa pra ela uma. Deixa lá. Vamos lá, queridos? A primeira semana redentiva, ela tem 7 dias. A próxima semana redentiva terá 7 anos, certo? Sim ou não? Daniel 9:27, são 7 anos que todos conhecem como a semana tribulacional. A semana da tribulação. Não da grande tribulação, mas da tribulação. E aqui, essa semana, essa primeira semana redentiva, chamo de primeira porque tem a próxima, que são 7 anos, vou chamar de segunda semana redentiva. Jesus começa a nova era, depois dela, quando ele consuma as eras, após essa semana, começa uma nova era. Os próximos 2.000 anos são uma nova era. Eu sei que a gente usa essa palavra, é um termo pejorativo na igreja, mas lembrem-se, ela foi roubada daqui. Ela foi roubada da palavra. Jesus é quem inaugura uma nova era, porque ele vem consumar uma e começar a outra. Essa próxima dura 2.000 anos. Se você nunca viu isso na palavra, nós estudamos em algum seminário que eu não lembro mais qual é, são os 2 dias de Oséias 6. Vocês querem ver? Oséias 6, versículo 2. Versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Porque o Senhor nos despedaçou, nós acabamos de sair de uma tribulação, de um juízo. E o juízo dele veio sobre a terra por causa do pecado e a despedaçou. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Nós passamos 2 dias esperando pela vinda do Messias. Nós passamos 2.000 anos esperando pela vinda do Messias. No 3º dia, na entrada do 3º milênio, após a cruz, não após o nascimento de Jesus, após a cruz, nos ressuscitará. E viveremos diante dele no milênio. Ok? É daqui que a gente tira um dos textos que nós usamos
Nesses 2000 anos, nesses 2 dias, assim como Jesus reformou a mentalidade dos discípulos naqueles 3 anos e meio, nós temos 2000 anos para entender a segunda vinda. Eu acho que quando a gente chegar perto da reta final, vai cair, todas as fichas vão cair de uma vez. Qual é o foco dos ensinamentos de Jesus aqui? Só para a gente não esquecer o que a gente está estudando, a mentalidade messiânica. O que eles estavam esperando e como Jesus veio ajustar o prumo deles para que o foco deles estivesse, para que a expectativa deles estivesse correta. Muito bem, vamos edificar uma linha do tempo aqui para essa semana redentiva, que tem 7 dias ou 8 dias, por aí. Vou usar o calendário hebraico, porque ele faz muito mais sentido. O cordeiro era separado no dia 10 de Aviv, observado por 4 dias, imolado no 14º dia, e a festa das primícias, após a Páscoa, se daria dentro da semana da Páscoa, mas no próximo domingo, ou no dia após o Shabat, seguido da Páscoa. Quantos dias mais ou menos temos aqui? 8 dias, 7 a 8 dias. A festa dos tabernáculos dura 7 dias, mais um, certo? 7 dias, mais um. O 8º dia após tabernáculos. O grande dia, o último e grande dia da festa, como diz em João. Lembrando que o dia hebraico começa na viração do dia anterior. Isso é a coisa mais complicada que existe para mim, porque a pessoa aqui não nasceu com uma mente de exatas, por isso que eu tenho que desenhar tudo para vocês. Pausa. Pedro, alguém pode sentar nessa mesa? Ou se a gente deslocar ela para lá, alguém pode sentar nela? Vamos pegar essa mesa e carregá-la um pouquinho mais para lá, por favor, para mais pessoas se acomodarem. Vocês me ajudam? Dá uma pausa aí. Só vocês não enxergam a tela. Ready? Voltamos? Vou começar de novo aqui. Para ninguém perder o fio da meada. Chegaram? Cheguem. Cheguem inteiras. Chega e já começa a prestar atenção. Guarda tudo, desliga celular. Tem um para cada aí? Tem. Semana redentiva, os 7 dias da primeira vinda de Cristo. São 7 dias, usando o calendário hebraico, nós vamos de 10 de Aviv a 18 de Aviv. No dia 10, o cordeiro era separado. No dia 14, ele era imolado. E a festa das primícias, nós vamos calcular ela no finzinho aqui, que ela é bem difícil de calcular. Temos uma semana aí de 7 para 8 dias. A festa dos tabernáculos durava 7 dias. E o 8º dia era o grande último dia da festa. Então, nós temos uma margem aí de 7 para 8 dias no calendário profético. Quando nós olhamos as profecias que Jesus vai cumprir dentro das festas, nós precisamos olhar todos os detalhes.
Algo que é difícil de nós entendermos e de calcularmos muitas vezes é a noção do dia hebraico. O dia hebraico começa no fim do dia anterior. Então, o dia 10 de Aviv começou no fim do dia 9 de Aviv. O dia 11 começou no fim do dia 10 e assim por diante. O dia 14 começou no fim do dia 13. Quando nós contamos os dias de Jesus no túmulo, no sepulcro, no seio da terra, isso faz diferença para nós calcularmos quando foi que ele ressuscitou. É importante para a sua salvação? Não. Jesus ressuscitou. Você crê que ele ressuscitou? Amém. Mas se alguém chegar para você e falar, está errado esse negócio aí, porque diz no sinal de Jonas que são 3 dias e 3 noites, como é que ele morreu numa sexta-feira? Você não vai saber o que falar. Você vai falar o que? Mas eu creio. Você é um crente burro? Desculpa falar assim, mas nós precisamos saber defender a nossa fé quando necessário. É mais fácil com sinais, milagres e maravilhas. Então, começa a pedir para Deus os dons. Porque você cura o cara do câncer, ele não vai perguntar esses detalhes para você. Mas, se chegar um fariseu ou uma pessoa um pouco mais racional que precise entender certas coisas, você pelo menos sabe onde começar a explicar para ele, ok? É importante a gente saber pensar também. Jesus não veio de forma burra, alheia, fora do... Não, ele veio com tudo calculadinho, certinho, justamente para a gente, sabendo que a gente ia ter gente questionando e que as pedras falariam, mas que preferencialmente nós soubéssemos defender a nossa fé, o que Paulo fazia muito bem, por sinal. Então, é bom conhecer a palavra e conhecer como as coisas aconteceram. O cordeiro era observado por 4 dias, Êxodo 12. Moisés, separa o cordeiro e observa. A Páscoa acontecia no dia 14. Em seguida, do dia 15 de Aviv para frente, que começa na viração, né, no fim do 14, nós temos a festa dos pães asmos, em que ele ficaria sepultado durante essa festa. E primícias acontece no primeiro dia da semana, ou em seguida do Shabat, o sábado semanal, após a Páscoa. Repare que eu não coloquei os dias da semana aqui, porque a gente vai decifrar isso juntos, ok? Tudo certo por enquanto? Para você entender essa dinâmica das festas, de novo fica o convite, venha celebrar a Páscoa conosco no ano que vem, lá para março e abril, não sei que data vai cair ainda, onde nós explicamos isso aqui, lemos todos os textos e celebramos e comemos cordeiro, maravilhoso. Não vai me dizer que você come peixe na Páscoa, pelo amor de Deus. Mas se você come, vem aprender conosco o que é que você deve comer de fato. A gente ensina e ainda te alimenta. Dentro do ministério de Jesus, nessa primeira semana redentiva ou Semana Santa, o que acontece? No dia 10 de Aviv, nós temos a entrada triunfal. Um pouquinho antes da entrada triunfal, Jesus chegando perto de Jerusalém, ele chora por Jerusalém. Olha, eu sei que vocês estão cansados, a comida está sendo colocada à mesa, mas, por favor, foco aqui, porque isso aqui nós vamos falar daqui para frente o dia todo hoje. Então, tenha isso bem firme na sua cabecinha, ok? No dia 11 de Aviv, a figueira, eles de novo, comigo aqui. Ele chora por Jerusalém, ele está chegando de Betfagé, montado num burrinho. Nesse momento, ele vê Jerusalém de longe, ele está no Monte das Oliveiras, está no alto, ele olha para baixo, ele já chora por Jerusalém. Quando ele chega, tem a entrada triunfal, que já está acontecendo desde Betfagé, desde que ele montou no burrinho, o povo já está clamando, Hosana, 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 o caminho todo. Mas ele chega em Jerusalém, aí todo mundo que está em Jerusalém, a cidade está abarrotada por causa da Páscoa. Ele entra, acontecem algumas coisas, ele vai para o templo, em Mateus diz que nesse momento ele também já expulsa os mercadores do templo.
E aí, acabou o dia, ele ensina no templo, eles voltam para Betânia para dormir. No dia seguinte, eles passam pelo mesmo trajeto e eles passam em Betfagé e a figueira é amaldiçoada, porque a figueira não deu fruto. Nós vamos estudar isso mais a fundo depois. Aguenta aí. Marcos diz que nesse dia ele expulsou os mercadores, quem sabe ele fez 2 vezes, quem sabe Mateus juntou os 2 eventos em um, não sabemos. O fato é que ele expulsou os mercadores do templo e os sacerdotes, os escribas, os fariseus, nesse tempo em que o cordeiro está sendo observado para ver se ele passa em todas as provas, eles vêm interrogar a Jesus constantemente, especialmente porque quem te deu autoridade para limpar o meu templo? Uai, o templo é meu, eu sou o Senhor, sou maior do que o templo e o Senhor do sábado, eu que mando aqui. Jesus malhou os sacerdotes e as autoridades religiosas nesses 4 dias de uma forma tão absurda que chegou um momento que eles não tinham mais coragem de chegar perto de Jesus para perguntar nada, porque ele tinha resposta para tudo. Ele é a lei, ele é a interpretação da lei, ele é o espírito da lei, ele é a palavra. Não tinha nada que eles pudessem fazer ou falar que pudesse tirá-lo de uma maior compreensão do que eles. Eles voltam para Betânia para passar a noite de novo. No dia seguinte, eles passam pela mesma figueira. E essa mesma figueira está seca, mas não só seca, ela está esturricada desde a raiz. Sabe quando uma planta seca, e aí ano que vem, ou você bota uma aguinha, um carinhozinho, troca a terra, aduba e ela volta? Essa não tinha jeito, essa morreu de morte morrida. Por 2000 anos, pelo menos. Mas os discípulos passaram por ela. Em Mateus, ele diz que imediatamente secou e não fala mais dela. Em Marcos, nós vemos que tinha passado mais um dia e eles voltaram e comentaram. Cara, secou desde a raiz mesmo. Era algo que precisava ser dito, porque é um sinal importante que por 2000 anos essa figueira ficaria seca. Esse é o dia do sermão profético de Mateus 24, que nós vamos estudar daqui a 2 semanas, linha por linha, versículo por versículo, palavra por palavra. No dia seguinte, e é bem interessante aqui, porque eles saem de Jerusalém, no dia 12 de Aviv, eles saem de Jerusalém ao cair da tarde. Estão ensinando no templo, eles saem. E aí os discípulos fazem aquele trajeto todo que nós já fizemos na semana retrasada, em que eles passeiam, eles vão descendo pelo vale, sobem o Monte das Oliveiras, conversando sobre o templo e as pedras sobre pedras que não ficarão, né? Não fica pedra sobre pedras. Olha que tem lindo esse templo, Jesus vira, mas não vai ficar pedra sobre pedra, que a gente começou estudando na semana retrasada os primeiros 3 versículos de Mateus 24. Eles seguem depois desse momento, ele ensina o sermão profético, mais algumas parábolas, e daí eles seguem para um jantar na casa de Simão, o leproso. E eles eles seguem para a casa de João, o leproso, e ali Jesus é ungido por, acho que é Madalena, que derrama um frasco inteiro o vaso de alabastro sobre ele, ungindo-o já. No dia seguinte, aí, durante esse dia a gente não tem muita informação, mas no dia seguinte eles fazem a última ceia, os discípulos vão preparar a ceia para Jesus. Dessa última ceia eles seguem para o Getsêmani, ali ele já é preso, já passa por todo o processo de prisão, interrogação, passa por Herodes, por Pilatos, volta para Pilatos. Pilatos lava suas mãos na manhã seguinte, é Barrabás ou é Jesus? Eles mandam soltar Barrabás e às 9 horas da manhã ele vai para a cruz e ele fica na cruz até às 15. Ao meio-dia já é trevas sobre a terra, já escureceu tudo. Daqui em diante nós temos, olha, que no fim eles tinham de sepultar a Jesus antes do Shabat da festa, o Shabat que é o início, Shabaton, que é o início de Asmos. O primeiro dia de Asmos, dia 15, e o último dia de Asmos, que não está aqui, está para lá, que são 7 dias, são Shabaton, são
memoriais e ajuntamento solene. Então aqui é uma festa. Antes desse dia, que é um dia que não se pode trabalhar, não se pode fazer nada, nenhuma obra, eles tinham de colocar Jesus no sepulcro. Ele fica no sepulcro da viração do 14 para o 15, para a viração do 15 para o 16, a viração do 16 para o 17. Ele fica 24 horas, 48 horas, 72 horas, 3 dias e 3 noites para cumprir o sinal de Jonas. E ele ressuscita na viração do dia 17 de Aviv para o dia 18 de Aviv. E no dia 18 de Aviv, pela manhã cedinho, as mulheres chegam no sepulcro e a pedra já está removida, porque ela foi removida no fim das 72 horas, que é na viração do sábado para o domingo, que é quando começa o primeiro dia da semana. Tudo bem? Estão comigo por enquanto? Que dia da semana é, então? Vamos colocar os dias da semana aqui para bater. Se elas chegaram se os evangelhos dizem que elas chegaram no sepulcro e ele já estava aberto no primeiro dia da semana, que é o domingo, certo? Quais são os dias da semana, então? Quando Jesus veio a morrer na cruz, nunca mais me diga que foi na sexta-feira, porque para dar os 3 dias e 3 noites do sinal de Jonas por completo, não pode ser na sexta, de jeito nenhum. Isso você precisa explicar para o judeu que te disser que de sexta para domingo não tem o sinal de Jonas. Você consegue colocar na quinta-feira, dependendo de como você contar, mas na sexta, de jeito nenhum, de jeito e maneira, você não consegue colocar os 3 dias e 3 noites. O país celebra na sexta, celebre junto. Mas celebre na quarta. Você quer celebrar a Páscoa num tempo profético, onde se abrem os portais, porque Deus estabeleceu, faz os 2, faz na quarta, faz na sexta, faz no domingo, faz a semana toda, faz todo dia do ano. Mas faça também nas datas certas, porque algo Deus faz nas dimensões do Espírito. Não é legalismo, não é bater ponto, não é para dizer que você é o cara. Não, faça porque você tenha entendimento e intencionalidade do que está acontecendo para receber as revelações que Deus tem para você naquele dia. Tudo bem? Ninguém está bravo, chateado? Todo mundo intacto ainda? Esses slides foram cortesia, que não tem nada a ver com o nosso estudo. Quer dizer, mais ou menos, né? Imagina o que está acontecendo em Jerusalém nessa época. Imagine que no dia 10 o cordeiro está sendo separado em todas as casas de Israel. Imagine que Jesus, eles estão procurando um Messias. Jesus é escolhido, o Messias. Eles não sabem que estão escolhendo o cordeiro sem mácula. Mas eles vão testar e interrogar Jesus todos os dias. Vão tentar matá-lo, não vão conseguir pôr a mão nele. Deus vai falar, não é a hora. Vão pensar em apedrejá-lo, não vão conseguir. Vão ter de fazer no dia certo, porque Deus é soberano sobre os tempos determinados, os moedim, os tempos determinados por Deus para se cumprir o seu plano redentivo. E ele chega, ele precisa fazer a ceia antes com os discípulos, para que ele seja a ceia depois. Vocês me entenderam? Ele é o cordeiro tinha de ser comido. Ele faz um ato profético da ceia um dia antes. Mas ele é o cordeiro que no dia 14 será comido pelo seio da terra. O sangue, as gotas do sangue do cordeiro descem
e molham aquela terra, aquele pó da terra, esse pó da terra, esse pó, porque você veio do barro que foi banhado pelas águas vivas, Jesus, pairado pelo Espírito Santo. E nesse momento, por ter sido maculado pela maldição do pecado de Adão, o sangue de Jesus, as gotas do sangue de Jesus que caem sobre a terra, também caem sobre a sua terra e geram a redenção do que antes era maldito. Com ele somos sepultados, com ele somos crucificados, com ele somos sepultados e com ele ressuscitamos dos mortos para novidade de vida e acesso à árvore da vida, para que tivéssemos a eternidade. E ele fez isso no dia da salvação do primogênito no Egito. Ele, o primogênito da criação, levou sobre si a sentença de morte que era para o primogênito, para que todos os outros filhos pudéssemos viver. Ele morreu a nossa morte, nós vivemos a sua vida. E no dia prescrito para a festa das primícias, porque ele é o primogênito da ressurreição, ele ressuscita. O sinal maior da Semana Santa, da primeira semana redentiva, foi o Cordeiro Jesus ter cumprido no dia estabelecido a Moisés 1400 anos antes. Ser escolhido no dia 10, derramar o seu sangue no dia 14, ser sepultado em asmos e ressuscitar em primícias. Algo que não acontece nos mesmos dias, ano após ano. E nós estudamos isso em algum outro seminário, acho que no Desmistificando. Nós contamos para ver anualmente quando que cai e quando que não cai essa data. Somente no ano que Jesus morreu é possível cumprir o sinal de Jonas com perfeição. Isso é soberania. Isso é, Deus nos ama tanto que ele deixa intacto o seu domínio próprio, o seu livre-arbítrio. Deixa intacto o seu livre-arbítrio. Mas ele prepara todo o cenário soberanamente para que você possa entrar nessa redenção, entrar nessa salvação, entrar nesse reino e obter a vida eterna. Tudo obra que ele fez, você só precisa crer. Crer de fato. Crer que produz fruto de arrependimento. Arrependimento, a chave para entrarmos na porta que é Jesus. Posso dizer amém? Amém. Qual foi o caminho que eles trilharam para chegar? Nós não vamos ver todos os slides da semana retrasada, não se preocupe, nós temos bastante material para cobrir ainda. Mas você se lembra, este é o templo, todo o complexo do templo em Jerusalém. Aqui está o prédio do templo, os pórticos de Salomão aqui ao redor, os pátios das mulheres, o complexo todo, o Forte Antônia, que há um debate aí arqueológico. Aliás, a gente estava falando de
sinais e coisas que comprovam que nós precisamos saber, né, para saber defender a nossa fé. A arqueologia são as pedras que clamam. E esse caminho aqui está totalmente descoberto já. Essa é a cidade de Davi. Ela é pequenininha assim porque as tribos foram distribuídas por todo o território de Israel. Somente os da tribo de Judá habitavam em todo o território grande de Judá, mas só a realeza, né, e poucos que estavam ali, né, você tem os agricultores e tudo mais. Então a cidade de Davi não tinha nada disso. Isso não existe nos dias de Davi, nem isso. Existe a cidade de Davi, o seu palácio, e aqui embaixo, em algum lugar, aqui embaixo está o Monte Moriá, onde Salomão depois edificou o templo. Não existe essa monstruosidade toda. Mas estamos aí em Jerusalém, e se você for para Israel, recentemente eu assisti um vídeo sobre algumas descobertas novas, e quando da última vez que nós fomos foi novembro a janeiro de 2019, 2020. Em 2020 nós já pudemos caminhar por esse trajeto todo, mas ele estava coberto, ele estava debaixo da terra. Mas eu vi algumas fotos novas, até de uma escavação que eu mostrei para você semana passada, que está aqui, perto do Muro das Lamentações, que já pode entrar. Ai, o coração até bateu mais forte. Falei, Jesus, vamos, quando vamos? Vai dar tempo, dá para a gente ir mais uma vez, por favor, please. Só faltou implorar de joelhos. Fiz minha intercessão, fiz minha parte. Mas esse é o trajeto que os discípulos têm feito a caminho do Monte das Oliveiras. Então, eles estão no templo olhando a maravilha, porque é um negócio gigantesco cá entre nós, né? Venhamos e convenhamos. E eles vão subir para o Monte das Oliveiras e vão, em Mateus 24, conversar e perguntar a respeito da sua vinda. Mas, voltando para a entrada triunfal. Essa estrada de Jericó para Jerusalém. E eles estão em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, e eles vão subir a Jerusalém para o dia 10 de Aviv. E eles passam por Betânia, Betfagé, descem a montanha, aqui tem um vale aqui, para entrar pela porta dourada em Jerusalém, pela porta do Messias em Jerusalém. Quando eles se aproximam de Betânia, saindo de Betânia, chegando em Betfagé, Mateus 21, 1, para quem quer acompanhar nas escrituras. Mateus 21, 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que é Betfagé, a próxima que está no caminho, para buscar um jumentinho. Estou parafraseando. Então, eles estão saindo de Betânia, ele fala, corram na frente, cheguem a Betfagé, procurem lá um jumentinho para mim. E eles correm na frente e falam assim, olha, ele está lá amarrado com a mãe, com a jumenta mãe. E ele fala para os donos, que eles vão ver vocês levando, vocês não vão roubar o jumentinho, vocês vão explicar que eu estou pedindo. E eles vão entender. E eles liberam o jumentinho para Jesus. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar no burrinho a partir já de Betfagé. Reparem que ele está passando próximo ao local do Getsêmani. O Getsêmani está em seguida do vale. Quando você sai de Jerusalém, você desce um vale e você sobe, começa a subida do Monte das Oliveiras. O Getsêmani está por ali. A gente não sabe exatamente onde é. Existe um lugar memorial, mas vocês sabem, né, em Israel, tudo é um lugar memorial. A gente não sabe exatamente onde são as coisas, a não ser que tenha uma edificação ali, que seja do primeiro século, que possa ser identificada como aquele lugar exatamente. Mas existe um lugar muito legal, que tudo é uma igreja construída em cima para comemorar, mas o legal é que tem oliveiras de 2000 anos de idade ali, onde é comemorado o local do Getsêmani. Mas olha que lindo que Jesus passa por esse local. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo,
Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. O que os anjos lá no nascimento de Jesus falaram? Paz na terra e boa vontade aos homens. Ou aos homens, cada versão diz uma coisa, mas é tipo isso. Olha o que eles estão clamando aqui, paz no céu. E lá eles falaram também, hosana nas alturas, ou glória nas alturas. No texto, eu estou no texto de Lucas, no texto de Mateus ele diz, hosana nas alturas. A gente vai abrir esse texto daqui a pouco. Quando ele ia chegando, vendo a cidade, ele chorou. Ele chorou na entrada e depois ele chorou naquele dia antes, na noite anterior à cruz. Aproximadamente no mesmo lugar. Será que tem algum segredo aqui para nós? Eu vou deixar para vocês que gostam de entrar na sala do trono e cochichar nos ouvidos do papai, sondarem se há um segredo para nós aqui. Ele chora por Jerusalém. E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Só para você saber que eu não roubei a figurinha, eu fiz a tradução desse aplicativo inteira do começo ao fim. Olha que legal. Participei de algo decente. Esse aplicativo é o Bible App for Kids, da YouVersion. Então, se você tiver crianças pequenas, eu tive que brincar. É um aplicativo de joguinho, de Bíblia. Então, a criança, ela vai... Eu tive que jogar ele inteiro para poder fazer a tradução. Amei, me dá outro trabalho desse que eu topo. Tive que ler a Bíblia de novo e colocar na linguagem de crianças, né? Para pequenos. E é o Jesus mais alegre que eu já vi. Bible App for Kids. Se você colocar Bíblia for Kids, eu acho que já dá. É da YouVersion. Eu uso algumas versões da Bíblia YouVersion, vocês devem conhecer. É o Jesus mais alegre, ele até dá saltinhos de alegria e pula no ar. E Jesus era mesmo alegre, ele tinha seus momentos de pá, pá, sock, pô, né? Ele fez com os mercadores no templo e como ele fez com os fariseus, chamando eles de tudo e mais um pouco de coisa horrível. Mas ele era uma pessoa extremamente cheia do Espírito Santo, então todo o fruto do Espírito se manifestava nele.